do ser humano. É algo que está profundamente ali enraizado no cérebro e que muitas vezes atrapalha a nossa vida. Uma palavra tão pequena, mas que tem um grande significado. Uns chamam de uma pessoa que é negligente, né? Uma pessoa que não tem, como eu posso falar, compromisso com as coisas. Tá? Essa palavra, ela é procrastinação. Procrastinação. A palavra procrastinação é uma palavra onde significa o quê? É o ato de adiar ou postergar intencionalmente uma tarefa que precisa ser realizada, obtendo por fazer outras atividades menos importantes ou simplesmente não fazer nada. Em outras palavras, é o hábito de deixar para depois tarefas que precisam ser feitas, mesmo sabendo das consequências dessas decisões. O atraso ou adiantamento de tarefas. A procrastinação implica em adiar ou postergar a execução de uma tarefa, mesmo sabendo que ela precisa ser feita. A escolha de atividades menos importantes. Em vez de focar na tarefa principal, a procrastinação leva a pessoa a se envolver em atividades menos relevantes ou simplesmente não fazer nada. Intencionalmente, a procrastinação não é apenas um esquecimento ou uma falta de organização, mas sim uma decisão intencional de adiar a tarefa. Amém? Queridos, e eu sofri disso há muito tempo, viu? Muito tempo eu deixei de fazer coisas que eu devia fazer e não fiz. É pecado, pastor? Aos olhos de Deus é. Por quê? Porque isso atrasa o nosso crescimento daí. Por quê? Porque tem coisas que tem que ser feito hoje. Não pode ser feito amanhã ou depois da manhã, uma semana que vem. Mas por quê, pastor? Porque Deus, Ele nos coloca, queridos, em situações, muitas vezes, aonde Ele está nos dirigindo a fazer algo. Ele está nos dirigindo a fazer algo. Por exemplo, essa palavra. Ele me dirigiu a falar. Não, mas essa palavra é uma palavra que eu posso pregar agora domingo, na Santa Ceia. Eu podia adiar e pregar domingo. É ou não é? Mas Deus, Ele colocou para esse momento. Por que? Não sei. Mas obedeci e vou pregar sobre essa palavra. Amém? Por quê? Porque daí é carregado com unção de Deus. No momento que você obedece e faz aquilo que Ele quer que você faça, Ele estará junto com você. Agora, se eu deixar para a semana que vem, aí eu estarei sozinho. Ele não vai estar junto. Interessante, né? Porque Ele te mandou fazer hoje, e não amanhã ou a semana que vem. Então, no momento que a gente tem esse entendimento, que Deus está nos esclarecendo nessa noite, que nós devemos fazer aquilo que Ele pede para nós fazermos naquele momento e não deixar para outro dia, porque assim Ele estará nos abençoando através da nossa obediência também. Amém? Amém. Então haverá consequências se nós não fizermos, porque nós estaremos sozinhos daí. Aquele que empurra muito com a barriga e não faz, o que acontece? Ele vai acabar colocando, ou como diz o gaúcho, né, tirando a carroça dos trilhos.
né? Quer dizer que vai dar problema, porque começa a acumular coisas para fazer. E aí a gente começa a fazer coisas que não têm importância e deixa as que têm importância para fazer. E no momento que Deus está nos orientando a fazer, nós devemos fazer. Amém? Amém, queridos? Amém. Quando Deus fala, faz. Eu, graças a Deus, aprendi a fazer. Graças a Deus, eu tenho essa obediência de Deus. Aprendi a obedecer a Ele quando Ele me pede para fazer coisas. Amém? Quando o tio foi lá em casa, sábado de manhã, com os panfletos, eu podia falar assim, eu vou fazer isso, mas vou fazer semana que vem. Não vou fazer hoje. Eu podia colocar mil afazeres. Colocar coisas para não fazer. Amém? Mas eu entendi na hora que eu estava falando, o Espírito falou comigo, eu quero que tu vá hoje. Eu quero que tu faça hoje. Eu quero que tu vá lá hoje. Obedeci. Amém? Nós podemos, queridos, adiar aquilo que Deus tem para a nossa vida, quando a gente não obedece. Porque quanto mais você obedecer a Deus, mais Deus vai ter confiança em você. Mais Deus ele vai falar com você. Mais Deus vai te orientar pela tua obediência. Mas como é que eu posso ouvir a voz de Deus, queridos? Queridos, se é algo para você resolver, é de Deus. Estão entendendo? Se é algo para você resolver, já é de Deus isso. Porque Deus quer que você resolva. Porque isso vai atrapalhar no teu futuro. Amém? Amém. Aquilo que se você não resolve hoje, vai deixar para amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, vai dar algum problema na tua vida. Mas no momento que você resolver aquilo que tem que ser resolvido, é menos um fardo que você deixa de carregar daí. É algo que Deus está te orientando a fazer para que você não se incomode no futuro daí. Amém? Amém. Não podemos ser pessoas aonde deixamos para amanhã. Amém, queridos? Amém. Paz, querido. Seja bem-vindo. Isso aí. Glória a Deus. Então, ali, ó, o irmãozinho veio. Amém? Então, vamos botar ele no contexto. Estamos pregando aqui sobre uma palavra procrastinadora, que fala a respeito de você deixar para amanhã, né? O que pode fazer hoje, tá? E quando você tem essa decisão de fazer tudo aquilo que tem que ser feito hoje, então amanhã você não vai se incomodar daquilo que você fez hoje. Mas se você deixar de fazer o que tinha que fazer hoje para amanhã, e aí não vai dar tempo, ou você começa a colocar outras coisas no lugar daquilo que você deveria ter feito e não fez, vai dar problema no futuro. Amém? Amém. Eu quero dar, queridos, um exemplo para vocês. Está lá no livro lá de Êxodo. Nós estávamos comentando antes no início do culto a respeito de Moisés, né? Eu quero que você pegue a tua palavra do Senhor, que os soldados trouxeram hoje. Como eu disse esses dias, né, para os irmãozinhos aí que estão sentados bem na frente, que a palavra de Deus é a nossa espada. Amém? Amém. Então, se você quer estar armado, ande com uma Bíblia. Amém? Amém. Essa é a arma divina, onde Deus ele pode trazer ali, na hora precisa, uma palavra que você precisa para vencer ali a tua guerra. Então, está lá no livro de Êxodo, capítulo 8, versículo 9 e 10. Queridos, o contexto ali fala a respeito das pragas do faraó, que foi para o Egito, né? E essas pragas, por que foi as pragas para o Egito? Pela desobediência a Deus. O que Deus queria? Que Deus queria que o povo fosse liberto para ser adorado no deserto. Então o povo seria liberto e ali no deserto eles adorariam a Deus. E aí o que aconteceu? O faraó não
quis. Amém? E aí o que houve com essa desobediência? Versículo 9 diz assim. Versículo 8. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes pediu: rogai a Yahvé, a Deus, que afaste dessas rãs de mim e do meu povo, e permitirei que o teu povo parta para que ofereça sacrifício a ele. E Moisés replicou ao faraó: diga-me, informa-me, enquanto estarei a rogar por ti, por teus conselheiros e por tudo o teu povo, para que as rãs sejam arrancadas diante de ti e de todas as habitações sobre o teu território, fiquem registradas somente no rio. Fiquem restritas somente no rio. Então Moisés está perguntando para o faraó: quando tu queres que eu faça isso? Aí o que o faraó responde? No versículo 10: amanhã. Amanhã. Respondeu prontamente o faraó. Queridos, me diga assim, me dá uma clareza para mim. Por que o faraó não pediu agora? Ele estava sofrendo com as rãs. Estava em cima das cobertas, da mesa. Estava por tudo as rãs. Por que ele pediu? Não, vamos ficar mais uma noite com elas aí na minha cama, no meu palácio, no meio do povo. Por que, queridos? Porque ele era um cara, uma pessoa que gostava de deixar as coisas para amanhã e não para agora. Amém? Olha que interessante. Quando eu comecei a ver essa palavra, nossa, como passou desapercebido isso, né, Silvana? Passou desapercebido para amanhã. Por que não pode ser hoje? Quando você quer o teu milagre, é para amanhã. Tu quer o teu milagre para amanhã? Eu quero para essa noite. Amém? Eu quero para esse dia. E assim ele devia ter feito, falado com Moisés. Olha, eu quero para agora. Meu povo está sofrendo. Tem rã por toda parte. Eu não aguento mais. O bicho nojento. Não quero mais no meu meio. Mas não. Resolveu ficar mais um dia. Amanhã. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente carrega o problema porque nós queremos. Se nós resolvêssemos o problema hoje, não teríamos o problema amanhã daí. É ou não é? Mas o faraó não, eu quero ficar mais um dia com as rãs. Eu quero ficar mais um dia com as rãs, incomodando o povo, incomodando aqui o palácio, andando em cima da minha cama, em cima da comida, em cima das mesas, porque tinha tomado conta, queridos. Diz que não podia colocar um pé onde não tinha uma rã, para vocês terem uma ideia. E aí você quer só deixar para amanhã. Incomodando ao extremo. Não aguentava mais. Não, deixa para amanhã. Amanhã o Senhor resolve. Amanhã tu fala lá com o teu Deus, lá, o Yahvé, e vai resolver tudo daí para mim. Nós não podemos agir dessa forma. Amém, queridos? Às vezes tem que entrar na presença de Deus com audácia. Ser uma pessoa audaciosa. Uma pessoa corajosa. E falar com Deus: Deus, eu não aguento mais, Deus. Essas rãs estão me incomodando. Essas pessoas estão me incomodando. Essas dívidas estão me incomodando. Essa doença está me incomodando. Afasta de mim. Afasta de mim. Não aguento mais. Manda lá, que fiquem lá naquele lugar que eles gostam. Agora não no meu meio, não na minha família, não no meu trabalho, não na minha saúde. E assim, queridos, nós devemos agir com posições e decisões para nos livrarmos do peso do mal que está em nossa vida. Amém?
Amém, queridos? Amém. Deus é bom? Maravilhoso. É maravilhoso. Que palavra linda, queridos. Sabe que eu tinha um pastor que eu chegava para ele e dizia: pastor, vamos fazer isso? Não, André, não. Hoje não. Não, o povo aí tá, tu vê como é que está o povo, não vamos fazer. Vamos deixar para o mês que vem, vamos deixar mais um tempo. Pastor, eu queria fazer isso na igreja. Podemos fazer? Olha, André, só se você se responsabilizar, porque eu não vou fazer. Tu quer fazer, tu faz. E aí, queridos, eu tive que encarar e fazer. Amém? Eu tive que começar a tomar a frente daí, por quê? Porque a pessoa que estava à frente não estava fazendo. Amém? Ah, pastor, eu queria dar uma pintada aqui na igreja, organizar a igreja. Posso? Se tu arrumar o dinheiro, arrumar a tinta, aí pode fazer. Porque eu não tenho dinheiro, não posso, não tenho condição de fazer. Pode deixar que eu vou arrumar, pastor, eu vou fazer. Pastor, está muito quente, pastor, eu queria... Tem como nós botar um ar-condicionado na igreja, pastor? É complicado, é muito dinheiro, sabe que isso é caro. Mas se nós fizer isso, pastor, eu acho que vai dar, pastor. E aí eu ia atrás, querido, e fazia os eventos, e ajudava, eu pedia ajuda para os irmãos, e ali nós colocamos um ar-condicionado na igreja. Amém? Pastor, eu queria organizar a igreja por fora. Se você conseguir assim, faça, eu te dou o meu aval. Aí nós ia, fazia as jantas, organizava e pintava toda a igreja por fora, organizava a igreja. Então, quando você tem a iniciativa de fazer, Deus está contigo. E vai dar certo. Amém? Amém? E vai dar certo. Porque você tem uma iniciativa que é boa, não é ruim. Ou você quer fazer algo de ruim para a tua vida? Ninguém quer fazer algo de ruim, né? O que nós queremos fazer algo de bom. Então, quanto mais você adiar, mais vai ficar complicado para você. Então, é interessante você fazer. É melhor fazer hoje que deixar para amanhã. Amém? Então, Moisés aqui, através da pergunta que ele fez ao faraó, o faraó, não, vamos deixar para amanhã. E aí Moisés, o que Moisés falou? E Moisés retrucou: muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibais que não há ninguém como o Yahvé, como Deus. Amém? E no outro dia, ele viu que Deus agiu e as rãs sumiram, voltaram para o rio. Amém, queridos? Quando você toma uma posição em relação àquilo que Deus manda você fazer e você faz, você é abençoado. Porque está ali a unção de Deus junto contigo. O poder de Deus junto contigo. Agindo com você. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Há um engano protelando aquilo que Deus mandou fazer e adia o tempo onde Deus mandou fazer. É uma unção no tempo de Deus. Então há uma unção no tempo de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia agora lá no Novo Testamento, lá no livro de Efésios. Amém? Livro de Efésios. Efésios, capítulo 5, versículo 14 em diante. Lá no Novo Testamento. Efésios, capítulo 5, versículo 14 em diante diz assim. Quem achou, diga amém. E quem não achou, diz misericórdia.
Efésios, capítulo 5, versículo 14 em diante. Amém? Diz assim: porque isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amém. Amém? Então aquele que não faz é semelhante a uma pessoa que dorme. Não está despertado para coisa. Amém? Não anda, não vai. Portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andais em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qualquer que é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho que leva à devastidão, mas deixai-vos encher-se pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Queridos, sabe o que Paulo estava falando ali? Oh, não seja insensato, não seja burro. Trazer para o gauchês, né? Não seja burro. Não deixe de fazer aquilo que você pode fazer hoje. Faça hoje, não faça amanhã. E não se embriagueis. O que é não se embriagar, queridos? É não se importar mais com as coisas do mundo aí fora, ou se importar mais com as coisas dos outros que as suas. Amém? Você tem que cuidar da tua vida, dos teus problemas, da tua casa, da tua família, da tua empresa, do teu trabalho, da tua vida futura. É você. E aí o que acontece? Se preocupamos mais com as coisas lá do amigo que está precisando, do parente lá que está mal, e acabamos esquecendo do nosso problema, do que nós devemos fazer para a nossa vida daí. Amém? Sejamos então cheios do Espírito Santo. E como é que a gente é cheio do Espírito Santo? É através do quê? Através da obediência. Amém? Quanto mais nós obedecermos, nós andarmos no Espírito, mais estaremos cheios de unção de Deus, mais Deus estará nos falando, nos dirigindo. Com essa obediência nós receberemos o quê? A bênção de Deus. Para um português mais esclarecido, vai ficar mais leve o negócio. Leve. O teu dia será mais leve, porque Deus estará à frente da tua vida. Amém? Você estará resolvendo problemas hoje, não amanhã. Ah não, amanhã eu vou na academia. Ah, hoje não deu, estou cansado. Vou deixar para a semana que vem, começo daí segunda-feira. Mas quem sabe eu comece no mês de julho, né? Que agora deu essa chuvarada, esse frio. Mas pensando bem, eu acho que no inverno não é bom ir na academia. Quem sabe eu deixo para o verão. E aí você vai prolongando aquilo que você deve fazer para você. Não é para outro, queridos. Então são coisas para nós mesmos, que nós nos prejudicamos. O homem é complicado ir no médico, né? O homem é complicado. Se não é a minha esposa ali falando, vamos, tem que ir no médico, tá ruim, vamos. Não, vamos, amanhã, quem sabe, vamos ver se eu melhoro hoje. Mas vamos, tu não está bem. Não, quem sabe, vamos deixar para sábado, até sábado eu acho que eu vou estar melhor. Até segunda-feira eu vou estar melhor. Eu fiz isso, queridos. Eu fiz isso. E acabei me dando mal daí. Eu deixei o que podia fazer aquele dia. E aí a doença tomou conta e quase morri.
Eu deixar para o amanhã, para depois. Amém? E isso vai o quê? Vai trazendo o quê para nossas vidas? Problemas. Só problemas, dificuldades. Paz, queridos, sejam bem-vindos. E no momento que você está ali, convicto, Deus mandou fazer, eu estou com esse pepino aqui. Orei. Senhor, me dê a direção, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, eu vou lá falar com essa pessoa. Senhor, eu vou lá no médico. Senhor, eu vou começar a cuidar do meu corpo. Senhor, eu vou começar a ler a palavra. Senhor, eu vou começar a orar mais. Senhor, eu vou começar a ir nos cultos. Senhor, eu quero fazer algo mais. Eu não quero empurrar mais, deixar coisas para amanhã, o que eu posso fazer hoje. Deixar coisas para o mês que vem, o que eu posso fazer este mês. Amém, queridos? E tudo vai se resolvendo. Teve uma época na minha vida que eu andava com uma agenda, queridos. Eu tinha uma agenda, eu era bem organizado na época. E ali tinha todos os meus afazeres. O que eu tinha que fazer na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Estava tudo ali. O que eu tinha que visitar, o que eu tinha que pagar, aonde que eu tinha que ir, estava tudo ali. E cada tarefinha eu ia fazendo. Amém? Isso foi um ponto bom para mim. Por quê? Me organizei. Não era organizado. E se eu não vivesse em cima daquela agenda, queridos, a minha vida seria bem complicada daí. Eu trabalhava em 10 cidades. Se eu não fosse bem agendado, queridos, eu estava bem complicada a minha vida daí. Amém? Então eu tinha bem organizadinho já. E a nossa vida tem que ser assim. Domingo, o que eu devo fazer? Bem, descansar, aquele que pode, e se organizar para ir no culto dominical. Começar a semana abençoada. Uma semana com palavra, uma semana com unção na minha vida. Onde eu vou receber a palavra, e essa palavra ela vai ser a luz para a minha vida. Como diz ali. Amém? Jesus, ele é a luz. E o que ele faz? O que Jesus faz com a luz? Ilumina o quê? O teu caminho. Tu não vai andar mais no escuro. Tu não vai mais tropeçar. Tu não vai mais cair. Por quê? Porque Jesus, ele vai te iluminando o caminho. Amém? Amém, queridos? Amém. Nós precisamos ter o quê? Responsabilidade. Como pastor? Não, queridos. A responsabilidade é com a tua vida. É a tua vida que está em jogo. É você. O mais responsável ainda pela tua vida é você. É você que vai ter que tomar essa posição, de tomar ali esse compromisso, de fazer aquilo que é necessário para a tua vida. Amém? Eu estava sentado no domingo ali, queridos. Isso já faz 3 meses, mês de março. A pastora pregando, o Espírito Santo falou comigo. Eu quero que essa semana você comece na academia. Primeira coisa, como, pai? Como, Deus? Como é que eu vou ir? O senhor sabe o estado que eu estou? Eu não consigo fazer um exercício. Eu não consigo sentar nas máquinas e fazer. Eu não consigo, eu canso. Me falta ar, como é que eu vou fazer? Aí eu olhei para o Jorge ali atrás, o irmão Jorge que tem academia. Aí o Espírito Santo falou mais uma vez, eu quero que você vá. E eu vou te capacitar, né? Quando ele falou que eu vou te capacitar, eu tranquilo. Vou tranquilo. E fui, queridos. E fui. Fui com vontade? Não. Mas eu fui pela obediência, porque Deus mandou eu ir. Amém? Porque ninguém gosta de academia, viu? Ninguém gosta. É complicado. E aí o que aconteceu? Fui. Fui na terça. Fui na quinta. Sexta-feira eu estava com febre, queridos. Me deu febre. Febre. Eu, meu Deus, vou estar gripado agora. Agora que comecei na academia, eu vou me gripar. E na realidade, o que era, queridos? A febre
era que eu estava indo na academia e comecei a exercitar o meu corpo. E aí o que aconteceu? O corpo começou a trabalhar e aí me deu uma febre. Aí eu comentei com o Jorge sábado de manhã: Jorge, me deu uma febre ontem. Será que foi os exercícios que eu fiz durante a semana? Ele: provavelmente foi. Tu está engripado? Não. Está com falta de ar? Não. Está escorrendo o nariz? Não. Então foi os exercícios. Então, para você ver que até o teu próprio corpo vai querer que você não faça. Amém? O próprio corpo, a tua mente vai dizer assim: não vai, é cansativo, olha, coitadinho, tá mal, dói todo o teu corpo. Queridos, eu fiquei 5 anos sem fazer academia, porque eu não tinha condições físicas. Amém? Amém, queridos? Amém. E quando você não tem condições físicas, você diz: eu não vou, porque eu não tenho condições físicas. Então você tem uma desculpa. Amém? Amém. Agora, quando Deus diz assim: vai que eu vou te capacitar, o que você vai dizer para Deus daí? Estou indo. Vou obedecer. E aí o que Deus fez? Estava junto comigo? Estava, queridos. Mas veio a reação do corpo? Veio. Eu podia dizer assim: não, Deus não está comigo. Olha aí, me deu febre. Mas aí eu persisti na outra semana. E foi persistindo. Amém? Março, abril, maio, junho. Estou entrando para o 4º mês já de academia. Toda semana. Não faltamos uma semana, né, mano? Nem um dia daquilo que nós nos propomos a fazer. Aí vem o que, queridos? Disciplina. Amém? Amém? A disciplina vai te levar o quê? A ficar forte daí. Porque você decidiu a fazer uma coisa que era bom para você. Amém? Amém? Mesma coisa, queridos, na área espiritual. Lê a palavra. Mas eu não consigo, pastor, a letra é muito pequenininha, me dá dor de cabeça, eu não tenho tempo. Queridos, arrume tempo. Vai doer a cabeça só uns dias, depois vai parar. Amém? Amém. Vai fazer bem para ti a leitura bíblica? Hein, queridos? Vai. Será? Será que vai fazer bem a leitura bíblica para a tua vida? Vai, né? Me propõe a orar. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou de madrugada. Me propõe a orar. Mas, pastor, eu não consigo me acordar às 3 da manhã. Eu não consigo orar depois da meia-noite. Eu não consigo me acordar cedo. Queridos, hora do teu café, a hora do teu almoço, você vai arrumar um tempinho para orar. Ou antes de deitar, não tem, queridos, desculpa. Tem disciplina e força de vontade. Amém? Como é que você se levanta para o teu trabalho às 8 horas da manhã todo dia? Por que é necessário, né? Em casa, ali deitado, não vai resolver nada, né? Mas você se propõe a se levantar um pouco mais cedo, fazer tua higiene pessoal, tomar teu café, pegar o teu carro, pegar ali o teu ônibus para ir trabalhar. É algo que você já se combinou a fazer para a tua vida. Para que chegue o final do mês você tenha ali o resultado do teu salário. E assim as coisas de Deus, assim as coisas para a tua vida. Amém? Amém. Tem uns assim que chegam no final do ano: pastor, olha aí para que eu vá bem na prova. Tu estudou, querido? Porque o Espírito Santo não vai te colocar nada na tua cabeça. Tu estudou? Aí eu vou orar contigo. Amém? Amém? Porque só assim você vai ser abençoado. Deus, ele trabalha de uma forma que muitas vezes as pessoas acham que Deus tem uma vara mágica, sabe? Tu falou com Deus, ele vai... E não é assim. Vai depender muito mais de nós, queridos, do que de Deus, sabia? 99% é nós que fizemos. 1% é Deus agindo. É só dizer sim, aconteça. E vai acontecer. Mas ele quer ver a que ponto você é.
Que ponto você é com Ele? Ou consigo mesmo? Uma pessoa desorganizada, uma pessoa que não é organizada nas suas contas, com a sua família, uma pessoa que não tem responsabilidade nem com o seu próprio corpo, e aí quer ter uma empresa. E aí como é que vai gerenciar essa empresa? Amém? Como é que vai ser um bom patrão? Por quê, queridos? Porque essa pessoa ela precisa ser gerenciada ela mesma. Muitas pessoas fracassam porque elas não têm essa responsabilidade, queridos, consigo mesmo. Empurrando para amanhã o que pode fazer hoje. Amém? A palavra de hoje, queridos, foi bem forte, viu? Nossa! Eu, graças a Deus, queridos, quando eu tenho algo para fazer, eu faço. Se eu disser assim, ó, pode me esperar tal horário na tua casa, eu estou lá. Ah, mas o senhor não ligou, o senhor chegou, mas eu não tinha falado que eu viria nesse horário? Eu estou lá, estou aí. Responsabilidade com o horário, responsabilidade com a pessoa, respeito com a pessoa. E disso, queridos, Deus se agrada. Deus ele vai trabalhar no quê? No certo, no honesto, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Amém? É nisso que Deus vai trabalhar. Não é no errado, não é chegar atrasado, mas é chegar no horário. Amém? Deus ele começa a te ver com outros olhos. Cada um, queridos, tem a sua responsabilidade. A sua responsabilidade. Eu tenho as minhas, vocês têm as suas. E nós temos as nossas. Amém? E cada um tem que cumprir com elas. Para que Deus venha abençoar a sua vida daí. Vamos fazer que nem o faraó? Não, deixa aí as rãs. Amanhã o senhor resolve o problema das rãs. Quero passar mais um dia com elas. Ouvindo aquele barulho horrível. Bicho peçonhento. É ou não é? Tem algumas tradições que não fala rã, fala sapo. E o sapo é mais nojento ainda. É ou não é? Então são problemas que a gente carrega que não resolvemos. Que é só uma questão de você resolver para limpar a tua vida daí. Amém, queridos? Deus é bom? Maravilhoso. Então seja uma pessoa prudente. Como disse Paulo ali em Efésios. Uma pessoa prudente. Uma pessoa inteligente. Uma pessoa que cumpre com aquilo que fala. Que cumpre com aquilo que diz. Que nem diz o gaúcho. Que cumpre o fio do bigode. Amém? Nós temos que cuidar, né? Nós usamos o bigode aí, barba aí, né, meus irmãos? Vamos ter que cuidar e honrar essa barba, esse bigode. Mas tem muito que não adianta nem fazer bigode. Mas aqui é diferente, Maria. Aqui é diferente. Aqui os irmãos honram o fio de bigode. Né, Henrique? Com certeza. Com certeza. Amém. Né, Gustavo? Vamos honrar o fiozinho de bigode. Sim, sim. E não, não. Passou disso, é maligno. Sabia disso? Cumpriu, glória a Deus. Não cumpriu. A palavra de Deus fala que aquele que promete e não cumpre é tolo. E a pessoa tola, queridos, aos olhos de Deus é uma pessoa que não é abençoada daí. Agora, uma pessoa com compromisso, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa que tem com responsabilidades com ela e com a sua vida espiritual, aí tem os olhos de Deus sobre ela. Amém. Amém? Vamos orar? Eu acho que já dá para orar, né? Tá, tranquilo. Passou que a gente nem viu, viu? Voou o tempo.
para frente, queridos. Deus é maravilhoso, né? Deus fala, né? Como Deus é bom. Como Deus é bom. Queridos, é vocês e Deus. Se Deus deu essa palavra para que você seja uma pessoa mais responsável consigo mesmo, com seus problemas, com a sua vida espiritual, com a sua vida familiar, com a sua vida empresarial, com a sua vida emocional, não deixe para resolver aquilo que você pode resolver hoje para amanhã. Amém? Mas faça aquilo que tem que ser feito, porque você será abençoado. Deus estará junto com você. Deus estará te trazendo ali a unção, a sabedoria, te dando orientação. Esses dias, queridos, a irmã Vera, ela estava passando um problema.